Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do OMX Cast. O podcast da OMX, onde o nosso objetivo é fazer com que você faça da sua empresa também um grande negócio. E como sempre, hoje é comigo Matheus Gonçalves e... Ou Guimar Carvalho. Então vamos lá, E aí, Matheus, bom ou não? beleza? Fechado com os empreendedores? Sempre, né? É isso aí. E hoje o assunto vai ser bem legal, hein? Exatamente, hoje nós vamos bater naquela mesma tecla, mas porém mais com um pouco de, vamos dizer assim, vamos abrir um pouco mais o leque, né, sobre a abertura de empresa, né? Porque a gente tem deparado ultimamente com muitos empresários que querem abrir empresa, e são muitos empresários mesmo. Só que a gente tem um sentimento de que eles têm medo, eles estão indo meio com dúvida ainda, e de repente muitos têm dúvida até em como abrir, né? Acham que é uma coisa muito difícil, ou talvez ainda não se sentem preparados, né? E como a gente, às vezes, no momento de prospecção, a nossa equipe não tem como parar para fazer vamos dizer assim, esse nível de conscientização de que ele realmente precisa ir em frente, a gente faz esse podcast hoje para a gente fazer essa abertura de mente aí, né? Fazer essa abertura para os empresários, para eles, né, se sentirem mais firmes nesse momento. É isso aí. O nosso processo comercial vem muito empresário querendo, aliás, vem empreendedor querendo formalizar o seu negócio, né? Porque, principalmente com essa lei da terceirização da atividade fim, hoje as grandes empresas elas querem fazer o quê? Ter mais PJ, né? Porque isso, em relação a encargo social e até tributo, é mais vantajoso para o negócio, né? Mas eu acho interessante a gente até fazer o seguinte fazer uma simulação, o que você acha? Do nosso processo comercial, quando o nosso comercial atende o potencial cliente que quer abrir um CNPJ, que essa é uma porta de entrada nossa aqui, né? Uhum. Quais são as principais dúvidas, cara, que o cara tem? Não, hoje o que acontece é o seguinte, hoje o empresário a gente vê muito, geralmente a maioria é pequeno empresário, ou a pessoa que ela é autônoma, né? Que ela tem uma atividade e trabalha na informalidade, 100% na informalidade. É um prestador de serviço que presta serviço para várias empresas, né? Ou às vezes é um prestador que presta serviço para uma empresa só, mas ele está numa situação informal, né? E de repente o tomador de serviço dele, né, pede que ele se formalize para estar fazendo esse contrato. Então, normalmente ele chama que vai no nosso site, digita lá o seu e-mail para a gente fazer contato com ele. E quando ele faz o contato, a gente, né, muitas das vezes a gente retorna o contato com essa para atender a necessidade dele, mas ele fica, vamos dizer assim, eu quero abrir empresa, eu tenho atividade tal, eu tenho tantos funcionários, ou às vezes é só eu mesmo, né, vamos dizer assim, tem situações que é somente mesmo o empresário, né, ou o autônomo, mas aí ele fica na dúvida, ele fica, o que que eu preciso fazer? Como que funciona? E muitas das vezes eles acham que simplesmente Dúvida boba, né? dúvida boba, né? Muitos acham que é gratuito, vamos supor, abre para mim, pronto, e acha que só tem que abrir o CNPJ e acabou, e que a partir dali não tem mais nada, mais nenhuma obrigação, né? Até te interrompendo aí, isso é uma loucura, né? Tem muito empresário que chega e fala assim, eu quero, eu acho que eles sonham, tipo assim, eu acordei e falo assim, vou abrir uma empresa. Aí o cara entra em contato com a contabilidade, que normalmente é que faz a constituição da empresa, e fala, eu quero abrir um CNPJ. Tá, mas aí o cara não sabe que depois que ele abre um CNPJ, ele tem que contratar uma contabilidade, porque se ele não tiver uma contabilidade, ele vai ter multa, ele vai ter dor de cabeça, né? Então as pessoas acham assim, eu abri um CNPJ porque eu quero ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem não. E assim, e isso é muito sério, porque hoje, cada vez mais com o passar dos anos, a Receita Federal, né, que é, vamos dizer assim, a entidade principal de quando você abre o CNPJ. O CNPJ é a Receita Federal que concede ao empresário, né? Então, a cada vez mais ela demora menos tempo para estar tendencionando a inaptidão do CNPJ. Ou seja, se a pessoa ficar, ela abre o CNPJ, aí ela não contrata um contador para estar enviando as obrigações dela todo mês, né, fazendo a folha de pagamento dos funcionários, caso ele tenha funcionários, né? E são muitas obrigações que são enviadas no mês, né? Não pensa que é só abrir, não, acabou, deixa claro. E cada obrigação que você deixa de enviar é R$ 500, R$ 1.000 de multa. Entendeu? Então, aí, com o passar do tempo, se você demora 6 meses sem mandar nenhuma obrigação, a Receita Federal vai lá, simplesmente ela acha que você abriu, mas não existe, não tem atividade nenhuma.
né? Então ela vai lá e bloqueia o seu CNPJ, ele se torna um CNPJ inapto, né? Então ele não serve para nada, entendeu? É como se fosse um CPF de uma pessoa morta, não serve para nada, entendeu? Então aí acaba que o empresário, o que ele tem que fazer para, vamos dizer, voltar a tornar esse CNPJ apto? Ele tem que contratar, aí sim ele vai ser obrigado a contratar o contador, vai ter que pagar todas as multas do período, e com certeza vão ser mais caros do que o honorário contábil, Sem né? dúvida, né? Todas as multas desse período que ele ficou sem contador, para depois ele voltar, né, a operar a sua empresa. E aí sim, ele tem que passar a manter todas essas obrigações em dia. Pois é, e tem gente que tipo assim, abriu uma empresa, aí deixa o CNPJ lá. Aí daqui 24 meses, daqui 2 anos, ô Matheus, ô Guimal, tem um CNPJ aqui, cara, vê como tá a situação. Aí já era, porque quando a gente vê o CNPJ, além dele estar inapto, tem uma pancada de multa lá, né? Tem multa, e tem muitos casos por exemplo, um cidadão ele abre uma empresa no MEI, né, que é o microempreendedor individual. Ele abre essa empresa no MEI, e ali ele fala assim, ah não, eu só tenho que pagar essa taxinha todo mês? Ah, não vou pagar não, R$ 60, vou pagar no mês que vem. E vai enrolando. Só que depois de um período, a Receita Federal ela vai desenquadrar ele do MEI. Ele vai passar a ser Simples Nacional, sendo tributada a alíquota de acordo com o faturamento. Como ele não informa nenhuma apuração no ECAC, né, que é o atendimento virtual da Receita, a Receita vai, depois de mais um tempo, ela vai desenquadrar ele do Simples. E aí ela começa a cobrar desse cara que abriu um mês lá atrás obrigações acessórias de uma empresa em lucro presumido ou arbitrado, né? Ou seja, vai começar a cobrar muito mais obrigações do que se ela tivesse no MEI ou no Simples. E aí já vem multa. Aí quando esse cidadão acorda, ele está lá com o CPF dele já bloqueado, porque com o tempo também vai atingir o CPF dele, aí é que vem esse monte de situações. O cara foi desenquadrado, ele já não é mais MEI, já não é mais Simples, não é mais nada. A vaca já foi pro brejo. Já era. Aí ele tem que pagar todas as multas, ainda tem que pagar um contador ou para baixar o CNPJ dele, para depois ele reabrir um novo MEI, ou então para tentar reenquadrar ele no MEI, mas aí é só no ano seguinte, só em É, janeiro do ano seguinte. pois é. Tem muito empreendedor que não sabe que toda empresa ela é obrigada a ter uma contabilidade. Não é porque eu tenho que ter uma contabilidade para cuidar aqui da minha. Não é nada disso. É porque além. É lógico que essa é a parte principal, né? Inclusive é a nossa linha de negócio, que é ajudar empresários na gestão do negócio. Ponto. Mas toda empresa ela é obrigada por lei a ter contabilidade, né? Seja ela simples nacional, seja ela lucro presumido ou lucro real, que são os três regimes tributários mais usuais aí das pequenas e médias empresas. E aí as pessoas chegam e falam, eu quero abrir um CNPJ, e aí a gente abre e tal, mas ela acha que abriu, acabou. Não, pelo contrário. Então muito cuidado, né? Porque toda pessoa física que abre um CNPJ, ela não vai abrir um CNPJ para satisfazer o ego dela, não, né? Ela tem que abrir o CNPJ e tomar atento, né? Cuidar do CNPJ dela, porque senão aquilo, ao contrário de favorecer, vai prejudicar muito ela, né? Eu sempre falo assim pro empresário que o CNPJ é como se fosse o CPF da empresa dele. Quando a empresa dele nasce, e ali vem o CNPJ, você tem que cuidar dele, igual como você cuida de um filho. Você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que, né, até mesmo você, enquanto pessoa física, se você deixar de entregar suas declarações de imposto de renda, você vai sofrer multa, você vai ser notificado. Então, não é só abrir o CNPJ, acabou, deixa lá e pronto, já tem um CNPJ. Ah, eu só vou usar ele na hora que eu fizer compra para minha empresa. Ah, não, só vou usar ele para minha empresa, meu tomador de serviço pagar o que ele me deve. Não, inclusive, e principalmente quem emite nota, né? Assim, o empreendedor que ele tem um CNPJ e emite nota, ele tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque aí, quando vier as notificações, meu amigo, vai vir multa mais pesada ainda. Isso é importante. Agora tem um cenário interessante também, que a maioria das empresas que chegam aqui para a gente abrir o CNPJ, eles chegam muito cru, né? E tá certo, beleza. Até um certo ponto, tá? Porque eles chegam nem sabendo qual que é a atividade que vai ser desenvolvida. É por isso que eu falo que eles acham que abrir o CNPJ vai fazer deles mais rico. E não tem nada a ver. Então, assim, eu acho legal a gente começar até pelo MEI, né? Para É, pegar uma trilha interessante, porque a maioria dos que chegam aqui, às vezes tem atividade que é permitida no MEI, né? E o MEI incentiva a formalização, né? E tem gente que nem sabe. com certeza. É como eu falo, né?
Hoje, dificilmente você vai achar alguém que cresce na vida sendo autônomo e a vida inteira trabalhando só com CPF, né? Então, até por isso que a Receita Federal, né, vamos dizer assim, o Planalto criou essa lei, né, o parlamento, de enquadrar certos empresários em MEI. O que é o MEI? MEI é o microempreendedor individual. É aquele cara que ele, sei lá, ele vende pipoca, ele tem um negócio muito pequeno. O negócio dele é um faturamento assim, até 6.750 por mês, entendeu? E para quem é caminhoneiro, é até mais, até 20, aproximadamente 21 mil por mês, que dá 256 mil por ano. Então, o que acontece? O MEI, ele, as atividades que abrangem o MEI são essas, atividades de pequeno, que não são atividades profissionais, por exemplo, o cara não é um engenheiro, não é um contador, não é um advogado, ele é um cara que ele tem uma renda, vamos dizer assim, relativamente, né, para o dia a dia do cidadão brasileiro interessante, né, mas também ele paga um imposto menor, ele paga um imposto único, né, ele paga lá 5% do salário mínimo vigente. Então, hoje, inclusive, para abrir o MEI, a forma de abrir ele é muito mais simplificada do que abrir outro tipo de empresa, seja ela ME, né, que é a microempresa, ou em qualquer outro tipo de porte de empresa. O MEI hoje, para você ter uma ideia, ele tem o próprio site dele para abrir, ele tem o próprio aplicativo de abertura do MEI. Então, você não precisa, por exemplo, de registrar um contrato social na junta comercial. Você não precisa, por exemplo, de análise de viabilidade, né? Porque o MEI, quando você abre ele, ele te dá um alvará de funcionamento provisório, né? É claro, é importante, mesmo quando você abrir o MEI, é importante você observar se você não está, por exemplo, abrindo uma oficina mecânica dentro do seu apartamento, né? Porque beleza, o MEI vai permitir que você abra, só que não, depois que você abre o CNPJ do MEI, você vai ter que ir na prefeitura regularizar o seu alvará, porque o alvará do MEI é provisório. Então, se a prefeitura olhar que o lugar que você abriu, a sua oficina mecânica, por exemplo, é um apartamento de 80 metros quadrados, simplesmente não vai deferir o seu pedido de alvará. Entendeu? Então, o passo a passo para o MEI, né, existe o próprio site, né, lá no gov.br tem o link de formalização, né, você vai precisar da senha Gov, que é aquela senha que hoje qualquer cidadão que tem que ter, porque ele acessa a FGTS, ele acessa a carteira de trabalho dele, ele acessa também a carteira de motorista, né? Então, várias coisas hoje estão unificadas pelo Gov, pela senha Gov. Centralizou tudo, né? Tudo centralizado. Então, hoje, tudo que você for fazer hoje, você tem uma senha única, né? Se você quiser cuidar da sua pessoa física, hoje tem uma senha única. Então, você acessa com essa senha Gov, lá ele vai pedir qual que é a atividade que você vai desenvolver, né? Ele, basicamente, quando você digita a sua senha Gov, ele já tem acesso, né? Você autoriza o acesso antes aos seus dados que já estão na Receita Federal. Então, ele já busca tudo que você tem na Receita Federal, né, para dentro do cadastro do MEI. Então, basicamente, o que você tem que escolher é isso, é qual atividade você vai desenvolver no MEI. E, além do local, é lógico, né, e também tem a questão do capital social, que aí é de acordo com o tamanho do negócio. Que geralmente o MEI é um valor simbólico, né, um valor do tamanho da perspectiva do negócio. Uhum. Então, informando esses dados básicos, a própria Receita Federal ela já vai gerar um CNPJ ali, né? E assim que você termina de preencher o formulário, que é poucas coisas que você tem que complementar, né? A maioria dos dados já é buscado da base de dados da Receita Federal. Então, assim que você termina, a própria Receita Federal ela já gera o certificado do MEI, né? Que é como se fosse o contrato social do MEI. Quer dizer, o próprio empreendedor pode chegar lá no Gov e abrir, né? Ele pode chegar lá no Gov e abrir. É lógico que e isso inclusive foi feito justamente para o empreendedor ele não precisar de um contador. Só que a gente sabe que o empreendedor hoje ele não tem segurança para isso. Por exemplo, no momento que ele vai escolher a atividade que ele executa, ele vai se deparar com a situação de, por exemplo, KNAI. Às vezes o cara não sabe nem o que é um KNAI, entendeu? Será que a minha atividade ela realmente é compatível com esse KNAI que eu escolhi? Entendeu? Então, é necessário contador para abrir o MEI? Não, é muito simplificado. Mas muitas pessoas procuram a contabilidade hoje por isso, porque tem dificuldade, né? E até acho que não é obrigação deles saberem, né?
e identificar isso. Muito embora a linguagem da Receita Federal, ao abrir o MEI, ela pega o KNAI e transforma na linguagem, por exemplo, vendedor de laticínios. Só que, na verdade, o KNAI é outro, né? Comércio, varejista, de laticínios e congêneros. Justamente para ajudar o empreendedor, né? Ser uma Exatamente. linguagem mais acessível para eles, né? Exatamente. Ele digita lá o que ele faz e aparece um KNAI que é alusivo àquela atividade simplificada que ele faz. Entendeu? Então, ali já gerou o MEI, gerou. Terminou de preencher aquele cadastro ali que eu vou dizer para vocês, não demora nem 5 minutos para preencher. Então, você consegue gerar um CNPJ MEI hoje em menos de 5 minutos. Obviamente que a gente não conta, né? Se a sua internet está legal, se às vezes a Receita Federal está com um período de instabilidade, que aí demora um pouco mais para processar. Mas fora isso, de informações não vai pedir quase nada. Então, abriu o cadastro, o certificado de MEI, você salvou ele em PDF ali, ele já te direciona para você emitir o CNPJ, né? Você salva também em PDF. Aí pronto, abriu o MEI, abriu, vírgula, né? Porque depois, o que tem que ser feito? Esse empreendedor, ele tem que ir até a prefeitura, né? E, vamos dizer assim, e consolidar o seu alvará. Ele vai lá com o seu CNPJ, com o seu certificado de cadastro no MEI, né, que é o CCMEI que chama. E aí vai falar, olha, eu abri o CNPJ, agora como que eu faço para ter o meu alvará? A prefeitura vai, né, passar para ele os formulários, ele vai preencher e ela vai fazer a análise de viabilidade, se realmente o endereço que ele abriu o MEI é compatível com a atividade que ele exerce. O alvará que você falou no início, ele vale por 180 dias, né? Exatamente. É justamente esse aí que ele vai na prefeitura para validar agora, né? Exatamente. Ele tem, na hora que você abre o MEI, que você salva lá o seu certificado de MEI, embaixo tem assim, tem um prazo, né, de 180 dias para você estar consolidando seu alvará, para você da prefeitura, justamente para fazer essas partes mais burocráticas. Mas isso aí não impede você já trabalhar, não. Você já tem o CNPJ, inclusive você já pode ir no banco, né, abrir a conta do MEI, isso é uma coisa que a gente sempre fala, não adianta Tem linhas você... de crédito específica para o MEI? Tem linha de crédito específica, né, se você é um vendedor aí que quer receber, tem uma melhora nos seus recebimentos, o banco vai te oferecer uma maquininha de cartão, ou o banco, as próprias operadoras de cartão. Então, assim, é muito importante você, né, abrir o MEI, abre a conta corrente do MEI, não fica movimentando a sua conta de pessoa física, porque é como se o MEI não existisse, entendeu? Apesar de o MEI ele ser pessoal intransferível, ele é uma pessoa jurídica. Exatamente, é uma pessoa jurídica. Então é totalmente distinto. O patrimônio do MEI é diferente do patrimônio do titular do MEI, né? Que a gente chama de sócio também. Então, além da inscrição municipal que você abre, né, junto com o alvará, se o MEI é uma empresa que vende, que é uma empresa de comércio ou que fabrica alguma coisa para vender, né, ela tem a inscrição estadual também. Mas ela já é mais fácil, você não precisa ir em nenhum lugar fisicamente para abrir. A maioria dos estados hoje, né, você entra no site do Sintegra, digita o CNPJ e ele vai mostrar se aquele MEI ele foi cadastrado na inscrição estadual ou não. Se é um MEI que apenas presta serviço e não tem atividade nenhuma de comércio, ele não tem que se preocupar com a inscrição estadual. Ele é um MEI isento, ele não é contribuinte de ICMS, então ele não precisa de inscrição estadual. Entendeu? Se é um MEI que presta serviço, é unicamente ir na prefeitura, além do alvará, né, ele tem a inscrição municipal dele. Ele precisa fazer isso, senão ele fica, vamos dizer assim, uma empresa com muito só cadastrada na Receita Federal, uma hora pode ser que a prefeitura venha e fala, ó, você existe desde tal data, e até hoje você não cumpriu com nenhuma obrigação municipal, então é importante que o MEI faça esse cadastro municipal também, independente dele ser comércio ou só serviço. O serviço é mais importante porque, além do alvará, ele vai ter a inscrição municipal dele. É obrigado a ser inscrito como contribuinte de serviço. E já em relação à inscrição estadual, repito, né, não é obrigatório para quem só presta serviço. Tá? Pois é. É legal a gente falar sobre MEI aqui, porque tem muita gente que vive na informalidade, né? Aí tem uma renda, igual você falou no início aí, quando você começou a explicar sobre o MEI. Ele tem uma renda, mas está na informalidade. E a pior coisa que tem é quando você tem a renda e não consegue ter o lastro financeiro, que é o que muita gente incorre. Então, tipo assim, o cara tem uma atividade e aí ele tem um rendimento lá de 5K mês, 5 mil. Só que ele vai pedir um cartão de crédito, não é aprovado. Ele vai solicitar um empréstimo no banco, não é aprovado. Ele vai fazer um financiamento, não é aprovado. E às vezes por falta de conhecimento, né?
Porque o cara ele poderia ter um MEI, poderia estar faturando com o MEI dele, né? Criando o lastro, porque toda aplicação tem uma origem. Ou seja, quando você vai comprar seu carro, vai comprar seu apartamento, vai comprar seu lote, o dinheiro veio de onde? Né? Se você está lá na informalidade, o fisco, né, os bancos, instituição financeira, ninguém sabe que você está ali. Exatamente. E é o que mais acontece hoje em dia, né? A gente sempre tem pessoas aqui desesperadas. Ah, eu preciso comprar, financiar minha casa, mas como é que eu faço? A minha renda é informal. E às vezes o cidadão tem até um MEI, mas só que o MEI dele é como se não existisse, porque ele não tem uma movimentação financeira do MEI. Entendeu? Ele tem que fazer tudo certinho. Entrou na conta corrente do MEI, do CNPJ do MEI, e vai transferir o que é dele para ali, tira as despesas, paga as despesas que ele tem da atividade dele direto na conta corrente da empresa. Tira só o que é dele. Porque na hora de a gente declarar o imposto de renda de pessoa física dele, a gente vai justamente resgatar isso que ele declarou lá. E aí ele vai ter renda, ele vai chegar, não vai passar carão na hora de chegar no gerente do banco e mostrar o imposto de renda dele. Porque se o cara não faz isso, é a mesma coisa que ele não tem um MEI. Aí vai ficar lá informando renda informal, com tributos altíssimos, né, e sabe-se lá de que fonte. Que quando você tem um MEI, você tem uma fonte. Pois é, e ele ainda incorre em perigos fiscais, né? Porque quanto CPF que a gente não pegou aqui que estava bloqueado, né? Porque estava fazendo, era até profissional, mas não tinha o CNPJ formalizado, estava fazendo a movimentação toda na conta pessoa física, aí teve o CPF bloqueado, aí teve que pagar encargos que saíram muito mais caro que se fosse no MEI. Né? No MEI você tem depois você até podia falar disso, mais específico, você tem o seu imposto que você paga, que não oscila em relação ao seu faturamento, e aí teve caso aqui que pessoa que pagou 30% de, sei lá, 100 mil. Exatamente. Porque no MEI, você vai ter aquela renda sua ali limitada, né? É até importante frisar também em relação à emissão de nota, né? O MEI não é obrigado a emitir nota para o consumidor final, somente para empresas, ou se o consumidor final exigir nota. Tá? Então, acontece muito essa questão, né? O cara ele não tem o MEI, não tem nada, aí ele vai lá e começa a declarar a renda. Vamos supor, o cara é um dentista, né? Aí o dentista, todo mundo que vai ao dentista, que tem uma rendazinha melhor e que declara imposto de renda, ele quer pegar o recibo do cara, entendeu? Então, do dentista. Então, ele vai lá, o dentista, ó, eu fiz aqui uma cirurgia, custou R$ 3.000, eu quero recibo. Por quê? Ele vai declarar isso no imposto de renda dele. E aí, quando ele declara no imposto de renda dele que ele pagou R$ 3.000 para o dentista tem que declarar no imposto de renda dele também. Olha, eu recebi R$ 3.000 de fulano. Só que se ele faz isso e ele tem lá uma renda de 200 mil por ano, né, vai fazer um monte de cirurgia durante um ano. O que vai acontecer? Ele vai lá na Receita Federal e declara a renda dele. O total das minhas rendas que eu recebi deu, sei lá, 150, 200 mil. Aí, beleza, você está pagando imposto de renda, além de você estar pagando mais caro, quase 30% de imposto de renda, ok. Só que a sua renda é uma renda de remuneração, né? E aí você incide INSS sobre isso. Então, eu vou te cobrar aqui, ó, 20% de INSS patronal, né? E aí vai lá. E assim, não pergunta não que renda que é essa. A Receita já vai arbitrar o imposto sobre a sua renda. Ah, cadê a previdência disso aqui? Não tem, não? Agora, Previdência e Receita é uma só. Com base no que você movimentou, né? Exatamente. É aí que vem a traulitada. Exatamente. Aliás, independente, essa questão do profissional liberal emitir recibo ou não para quem ele prestou serviço, tem situações que simplesmente do cara recebeu dinheiro em conta, a Receita já sabe. E ela pode ir lá e falar, ó, você recebeu tanto de dinheiro em conta aqui. E agora, primeiro ela fala, ó, se isso aqui é renda, o imposto é tal, vem cá e me paga o imposto. Ah, se você entende que não deve, impugne. Aí você vai impugnar, mas vai ficar aquele troço lá, rolando. Enquanto isso, seu CPF tá lá, com aquela dívida de tributo enorme. Você lá. tá todo enrolado, né? Todo enrolado. E vai só virando bola de neve. Então essa questão do MEI aí, se o cara tiver uma renda e quiser formalizar, o MEI é como se fosse um incentivo. É não, né? Como se fosse não. É um incentivo à formalização. Para o cara abrir o CNPJ e começar a ser regular perante ao FIS, perante aos órgãos de crédito também, né? Exatamente. A gente sabe que o profissional, o MEI, tudo bem, ele tem aquela receita lá restrita de 81 mil para as demais atividades, aqui a gente não está falando do MEI caminhoneiro. Mas dá para faturar muito, né? Exatamente. Mas você imagina você pagando 80 mil, né, em INSS sobre 80 mil hoje, 81 mil. Né? Então,
Por mais que o MEI tenha né, esse limite, que inclusive estava até para aumentar, existe projeto de lei para aumentar mais ainda. E até agora não foi aprovado, até a data de hoje. Então, por mais que seja assim, é muito melhor você pagar R$ 60 por mês, né, sobre uma renda de 6.750, do que você entrar na tabela do imposto de renda, que você vai pagar 27,5%. Né? Então é muito, muito melhor. É lógico, essa renda toda do MEI é da pessoa física? Não, né? Tem algumas restrições. Na hora de ser declarado imposto de renda, né, você tem que conversar com o contador para ele te explicar melhor. Porque dependendo do valor que você declara, né, existe uma tributação complementar. Né? Mas isso aí é tudo feito. Só de você se organizar com o CNPJ, com uma pessoa jurídica, já facilita demais a sua vida. Né? Você vai pagar o imposto, além de ser um imposto menor, é o imposto correto. Entendeu? Então, seja ele para o MEI, né, e até outras pessoas jurídicas mesmo. Não só pela ótica tributária também, mas pelo lastro também para os investimentos que você vai fazer, né? Porque ninguém abre empresa para ela viver do sopro divino, né? E também toda empresa visa lucro, né? A não ser a ONG. Ainda assim, a ONG visa o superávit, né? Para reinvestir na própria sociedade. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você vai ter uma empresa, você vai querer comprar seu carro, você vai querer trocar seu imóvel, você vai querer viajar, você vai ter uma fatura de cartão de crédito para você pagar. Então, acaba que a formalização também, né, criando essa origem de recurso, ela subsidia todas as aplicações que você vai fazendo, né? Exatamente. E isso aí fica claro para você, claro para o fisco, fica mais barato para você. Ah, mas eu não quero, eu não sei, eu não quero abrir o MEI, não. Você vai pagar R$ 100 para o contador abrir o seu MEI? E pior que tem gente que é assim, né? É, Ah, não vou abrir o MEI não, que eu tenho que pagar. Não vou abrir o meu MEI não, que eu tenho que pagar R$ 50 por mês. é um absurdo, né? É mais uma vez, as pessoas elas querem abrir um negócio, mas elas não querem investir. Principalmente no momento da abertura, né? Ah, não, beleza. Igual aqui nós temos planos acessíveis para MEI, que é uma linha de negócio nossa, né? Mas aí o MEI quer que abra o CNPJ dele e aí ele não quer ter custo com mais nada. Pô, não é assim. Você vai abrir o CNPJ para quê? Para falar que tem um CNPJ? Você tem que investir. Se você for um comércio para revender, para você prestar serviço, você vai ter que ter um equipamento, não sei, né, de qualidade. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas querem abrir o CNPJ por abrir. Tem muito curioso também, né? Ah, eu quero abrir um CNPJ. Ah, e aí? Beleza, mas qual atividade você vai desempenhar, desenvolver, né? Exatamente. Não adianta. Para você, se você é um empresário que quer prosperar, tem que sair desse mundinho de economizar R$ 100, R$ 50. Pelo amor de Deus, né? Me fala aí um nome de um autônomo que ficou milionário, sendo autônomo. Não. Hoje os maiores, vamos dizer assim, os maiores milionários hoje, eles são donos de vários CNPJs, de várias empresas. Não é só um CNPJ, é vários. E o cara nem, para ele, o custo dele ter esse tanto de CNPJ, primeiro que é necessário, senão o cara não consegue ficar rico nunca. E segundo, para ele se torna irrisório, de acordo com o tamanho que ele cresce. Tem um negócio que eu percebo que assim, acho que é do brasileiro, é de ser imediatista, né? E às vezes em negócio você tem que pensar a longo prazo. Você tem que dar um passo para trás para dar dois, três para frente. Só que todo mundo quer ficar rico da noite pro dia, né? E a conta não fecha. É rico da noite pro dia e da forma que ele acha que tem que ser. Né? Né? Forma mais econômico-porcamente que existe, né? Não sei se existe esse termo, né? Que é a tal da economia porca. Então, é, vira essa mente, vira essa chavinha, porque se continuar pensando assim, você vai ser eternamente desse tamanhozinho, né? E tudo é desculpa que não tem dinheiro, né? Essa desculpa aí não existe. Né? Não existe. Aí o cara, beleza, ele formalizou sua operação como MEI, e aí a gente já sabe que o MEI ele pode faturar até 81 mil ano. E aí o cara foi ganhando corpo, a empresa do cara foi crescendo, ele começou a contratar, o MEI a gente sabe que pode ter um funcionário ganhando o piso da categoria ou salário mínimo. E aí, quais são os próximos passos, Matheus? Eu acho que é interessante a gente abordar isso também. Sim, vamos lá. Você falou até um negócio interessante aí, né? Em relação ao MEI que tem um funcionário. O MEI ele pode ter um funcionário, né? Recebendo um salário mínimo ou o piso da categoria. E importante, se o MEI ele tem esse funcionário registrado, ele é obrigado a entregar o E-Social. E aí, um empreendedor, o MEI, vai saber entregar o E-Social? Você souber, beleza, tem cursos ensinando isso. Né? Mas e aí, e se você mandar a informação errada? Mais uma vez eu falo, é melhor Inclusive, você pagar, né? inclusive o nosso.
É, tem o curso nosso aí que ensina a fazer isso. Né? Mas às vezes eu falo, paga aí R$ 90 pro contador para ele fazer isso todo mês. Né? Isso não vai custar nada para você, para manter as suas obrigações certinho, para amanhã você não tomar multa. A multa do E-Social é muito mais cara, né? Então, aí falando agora sobre os próximos passos, né? O cara abriu o MEI, tá com a sua atividade Começou a lá. faturar lá 100 mil por mês. Aí, e agora? O que que eu vou fazer? Simplesmente vai falar com, né? Você vai procurar um contador, seu contador, que obviamente, depois que a gente falou que você já vai ter um contador, né? E vai falar, olha, e agora? O que que eu faço? Minha atividade, ela E aí, nesse momento, Matheus, hum, ele já vai ser obrigado a ter contador, né? vai ser obrigado. Não adianta não. Saiu do mês já era. Saiu do mês já era. Você tá faturando lá, emitindo nota, mais de 100 mil por mês. Não, eu não vou falar nem 100 mil. Tá emitindo R$ 7.000 de nota por mês? Acabou. Já Você era. tem que desenquadrar do MEI e entrar para o Simples Nacional. O MEI é um Simples Nacional mais prático, né? Paga um imposto fixo. Você vai continuar sendo Simples Nacional, porém, você não vai pagar aqueles R$ 60, aqueles 5% do salário mínimo mais fixo, não. Você vai entrar na tabela do faturamento do Simples, né? Então, você vai pagar o seu imposto de acordo com o que você fatura. E aí começa lá com a alíquota efetiva de 4,5% e vai até 30%. É lógico, vai chegar um momento que se sua empresa tomar um corpo, né, que ela ultrapasse do Simples Nacional, ou que ela chega acima da metade da tabela, é o momento de você ver se está compensando você ficar no Simples Nacional. Entendeu? Então não é simplesmente, eu vou aguentar no Simples Nacional até estourar meu faturamento do Simples. Não, pode ser que você esteja pagando mais imposto mesmo estando no Simples Nacional, do que, por exemplo, no presumido. É aí que Entendeu? vale um planejamento tributário, né? Exatamente. Então é aí que nessa hora é válido um planejamento tributário. Né? Lógico, aí é outra coisa que as pessoas, os empresários sempre acham que é um bicho de sete cabeças. Nossa, planejamento tributário. Eu vou ter que abrir minha empresa para fazer um estudo, vou ter que abrir. Lógico, você vai abrir. Hoje é muito simples você fazer um planejamento tributário. Você tem cursos hoje também sobre isso. Nós ensinamos também. Exatamente, ensinamos isso a preço de banana, porque né, é muita sacanagem hoje, vamos dizer assim, a nossa legislação tributária hoje é né, um caos, né? Então a gente procura mostrar para o pequeno empresário qual é o imposto onde ele vai economizar mais impostos, né? Então isso é uma forma muito prática, você só precisa ter em mãos algumas informações da sua empresa, né? Aí a gente bate sempre na tecla, né? Separa o que é da sua empresa do que é do empresário, né? Porque aí você separando isso, você vai ter em mãos, olha, minha empresa ela fatura tanto, vai ter um gasto de tanto, né? Então, será que eu estou pagando muito imposto estando nessa tributação do Simples Nacional? Será que estou pagando muito imposto estando no presumido? Será que não seria melhor o lucro real? Entendeu? Então é isso. Acho que nós podemos considerar o MEI como se fosse um treinamento, né? Primeiro, ninguém abre uma empresa para ficar pequeno ad eterno. Todo mundo quer crescer, criar corpo, faturar mais, ter mais lucro. E isso vai, de uma certa forma, fazendo com que você vá migrando, né? Do simples, aliás, do MEI para do simples e etc e tal. Mas você falou um negócio aí que eu quero pegar um gancho, que é a organização, né? O MEI ele pode servir como treinamento também para o pequeno empresário, né? Desde o MEI ali, se ele já tiver um livro caixa, onde ele separa a sua receita, sua despesa, nem vou falar livro caixa, livro caixa está ficando no passado. Vamos falar de um sistema financeiro, né? Para separar ali sua origem, sua aplicação de recursos, de onde o dinheiro vem, para onde vai, qual que é sua receita, seu custo, sua despesa, aprender a fazer gestão, né? Para quando a empresa começar a ganhar corpo, ele crescer, ele já saber tudo que ele tem que fazer. Exatamente. Então, o MEI é uma escola, né? Vamos dizer assim, uma escolinha. Ali você vai ter ali, você vai começando, tudo que você começa certinho, que você começa organizado, prospera. Se você começar né, o negócio na bagunça, tudo misturado, você não sabe qual que é a sua renda, não sabe o que você pode retirar por mês, você não sabe as despesas da sua empresa, não sabe nada. Chega uma conta ali, eu vou pagando, chega um boleto, eu vou pagando, vou pagando, vou pagando. Você não sabe nem se você está pagando para trabalhar. Então o MEI serve também para isso. Você já começar a se organizar a partir dali. 90% do mercado é assim, né? Boleto chega, paga. Boleto chega, paga. Tem dinheiro, paga. Não tem, negocio com fornecedor. Então eu dou aquela pedalada. Quando o dinheiro estiver em caixa, eu vou e pago. Não tem, eu empurro.
90% é assim. Isso quando o cara paga, né? Porque tem uns que, não, vou pagar esse aí não, vou ficar para meu dinheiro. E aí vai acumulando dívida. Chega lá na frente, aí começa o desespero. Então, e aí não prospera, não cresce. Quem começa assim, esquece, não cresce. Então, esse é o passo a passo para estar fazendo a abertura de e-mail, para você estar acompanhando. Depois que ele desenquadrar o que tem que ser feito, é isso: é você procurar o contador, ver qual é a melhor tributação, fazer essa migração. Na verdade, você vai ser obrigado a migrar primeiramente para o Simples. Lembrando que toda mudança de tributação geralmente só começa em janeiro de cada ano. Entendeu? Por isso que você tem que projetar o seu ano todo, para você já saber o que você pode fazer no ano seguinte. Aproveitando que a gente pegou esse gancho aí da forma de tributação que só pode ser alterada uma vez no ano, acho que é de suma importância também. Começou ali, quer montar um negócio? Primeiro, eu acho que quem quer montar um negócio e quem monta um negócio é um cara que quer ter lucro a longo prazo. Então, o cara vai sair do MEI. Você lembra quando a gente não atendia MEI? A gente começou essa linha de negócio porque a gente criou linhas de negócio mais acessíveis para o pequeno e médio empresário, para condicionar os caras e ajudar os caras a ter um negócio e ir crescendo. Mas a nossa vontade é o quê? Que todo MEI aqui sai, na verdade, do outro lado um lucro real, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito da gestão do cara, né? De pegar a empresa e ter visão, e o cara que querer crescer, ele vai sair do MEI, né? E quando ele sair do MEI, ele vai ter que ter um preparo, né? E esse preparo é lá na escolinha do MEI mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que primeiro, assim, o cara que quer começar um negócio, ele já tem que estudar sobre tudo, cara. Eu sou MEI hoje, mas e amanhã? Amanhã eu vou pro Simples Nacional. E aí, pegando o gancho do que eu queria, dessa questão de regime tributário aí, até o MEI ele tem que aprender isso, né, cara? O cara lá no MEI já tem que saber, pô, quando eu vou sair pro Simples Nacional, e aí eu vou sair de uma alíquota que é fixa todo mês, aliás, um valor fixo, e vou pro Simples Nacional, que a alíquota varia de acordo com o que eu faturo. Esse entendimento todo tem que ter, né? Porque às vezes tem muito empresário que vai pro regime tributário, mas vai pro regime tributário errado, porque não conhece sobre isso, né? Exatamente. De repente, se ele estiver na situação e ele está ali no MEI, né, registrado no MEI, e ele deparou com uma situação que o faturamento dele cresceu assustadoramente, às vezes nem é aconselhável, nem compensa ele ir para o Simples para pagar a alíquota da tabela. De repente, o cara já pulou logo pro presumido. E acontece isso demais, né? Acontece. Às vezes o cara fecha um contrato louco ali de, sei lá, 2 milhões, já era. Já era. E aí você vai pro Simples? Você vai pagar lá 15% na alíquota do Simples, sendo que lá no presumido você pode pagar 8,8%. Pois é uma loucura danada. Então, nós demos um passo a passo aí, né? O cara abriu o MEI, ensinamos até o cara como ele abre o MEI de forma assim, sozinho, né? Sem ajuda de contador, entre Inclusive, aspas. só pegando o gancho desse abrir um MEI aí, a abertura de MEI não é cobrada taxa para abrir, tá, gente? Como não passa pela ajuda comercial, então não existe taxa não é cobrada nenhuma taxa, o fisco não cobra taxa. Então, o cara que tá lá hoje desempenhando uma atividade remunerada e que quer formalizar a atividade, ou ter um comércio, ou presta o seu serviço de manutenção de ar-condicionado, que seja, o cara, ele consegue abrir o MEI e não vai pagar nada, né? Nada. Pois é. Aí o cara abriu o CNPJ, foi evoluindo, a empresa crescendo, saiu do MEI. O primeiro degrau é o Simples Nacional. Mas aí vale a atenção que nós estamos colocando aqui, o parêntese, de fazer um planejamento, né? Será que realmente o Simples Nacional vai ser o mais vantajoso? Né? E aí eu fui crescendo, eu tô falando do empresário que é visionário. Comecei como MEI, fui para o Simples Nacional, e aí comecei a crescer, e vale um planejamento tributário para ver se realmente ele está com a carga tributária adequada, porque de vez em quando o Simples Nacional não é tão vantajoso igual todo mundo pensa, né? O Simples de Simples não tem nada. E aí o cara cai no lucro presumido, lucro real, como é que é isso? Essa questão de Simples, as pessoas confundem. Acham que o Simples é porque vai pagar um imposto pequenininho, mas não é. No início pode até ser. Só que o Simples é um regime simplificado de apuração de imposto. Quer dizer que você vai pagar um monte de imposto numa guia só. Você vai fazer todas as obrigações acessórias numa obrigação só, né? Mensal mais a outra anual. Não quer dizer que você... Porque quando você sai do Simples, aí você vai pagar para cada imposto uma guia. Para cada ente, né? Exatamente. Município, estado. Município, estado, governo federal. Cada um imposto diferente, guias diferentes. Né? O Simples não, você paga ISS, CMS, os impostos federais e previdenciários, tudo numa guia só. É isso que é o Simples, regime simplificado, é isso.
Então, sobre o que você estava falando, não deve confundir o simples com simples porque é pequeno, não. Devia ser difícil nacional, né? Exatamente. Inclusive, tem obrigações no simples que a empresa que é lucro presumido não tem. Por exemplo, o simples ele tem uma diferença de alíquota que é incompreensível, né? Por que que o simples tem que pagar determinadas diferenças de alíquota sobre a sua matéria-prima, por exemplo? Sendo que uma empresa que está no regime débito e crédito estadual não paga diferença de alíquota sobre matéria-prima. Então, somente ser mobilizado nos consumos. É umas coisas assim que não dá para entender no simples. Mas, enfim, isso é guerra, né, tributária entre estados, né? Então, o cara saiu do simples, né? Aí tem que ver essa questão de comparar realmente se vale a pena ou não continuar sendo tributado pelo Simples Nacional. E aí é o seguinte, fora do MEI, né, e do Simples Nacional, ou até mesmo, vamos dizer assim, separar o MEI das demais empresas. Né? Para quem é MEI, tem um site específico, não paga taxa, não paga nada para abrir o MEI. E aí ele abre primeiro o CNPJ e o certificado do MEI para depois ele buscar o alvará e as demais inscrições. As demais empresas não. Se é uma empresa que ela já não tem, já não está, vamos dizer assim, dentro do limite de faturamento do MEI, ela já tem que primeiro começar pela análise de viabilidade. Ou então que a atividade não for permitida, né? Exatamente, que as atividades não é permitida dentro do MEI também, tem essa questão. Então ela começa sempre pela análise de viabilidade. O que é análise de viabilidade? É saber se o endereço que você vai abrir é viável para aquela atividade. Então você vai, primeiro lugar que você vai na prefeitura. Ah, eu preciso ir na prefeitura? Não. Né? Essa parte é diferente do MEI, né? Diferente Porque do o MEI MEI. ele te dá 180 dias ali como provisório. Né? O definitivo é aquele processo que você explicou de ir lá na prefeitura. No Simples Nacional já é diferente, né? Exatamente. Inclusive, até você me falou um negócio que eu lembrei, que tem municípios que o MEI, quando você cadastra o MEI, o município já é sincronizado também com o cadastro do MEI, não só o Estado. Então, às vezes, a pessoa nem precisa da prefeitura, entendeu? Só se o endereço dele não for viável. A prefeitura já vai dar, né? Na hora que ele estiver abrindo o MEI, no cadastro sincronizado já vai avisar, esse endereço seu não serve para essa atividade, não. Entendeu? Então, agora falando das outras, né, dos não MEI. Ô, Matheus, e quando, por exemplo, vai abrir a atividade, acho que é dúvida do pessoal, aí eu vou botar essa dúvida na mesa. E aí não foi permitida a atividade naquele local, e aí? E esse era na primeira etapa, na viabilidade, né? Aí eu tenho que buscar um novo endereço. É aí que você pediu para tomar cuidado na hora de contratar o local, né, para exercer a atividade. Você está falando de MEI? Não, No não MEI. não MEI. Então, você fez a análise de viabilidade do endereço. Não é permitido? Foi indeferida. Foi indeferida? Então você tem que procurar outro endereço. Entendeu? Ou conferir se é a atividade mesmo que você vai exercer. Porque tem muitos, por exemplo, tem uma pessoa que ele presta serviços mecânicos, mas ele não tem uma oficina mecânica na casa dele. É um cara que ele vai prestar serviço na concessionária. Então, às vezes, você pode exercer aquela atividade, mas não naquele local. Atividade exercida fora do local. Entendeu? Então, tem que ter cuidado também na hora de abrir, né? Isso só o contador vai saber fazer melhor. Então, ou alguns escritórios que fazem essa questão de abertura de empresa. Então, não é viável que a atividade naquele endereço, né, ele tem que procurar outro endereço ou ver se realmente é aquilo que ele vai fazer dentro daquele endereço. Então, é por isso que a gente fala. Não adianta você fechar contrato de locação daquele determinado imóvel que você vai exercer a sua atividade sem saber se ela é uma atividade permitida naquele endereço. Né? Senão você vai acabar pagando multa de contrato sem necessidade, porque ali não é permitido, a não ser que você já coloque na cláusula do contrato. Se não for permitida aquela atividade, o contrato ele pode ser anulado sem multa. Entendeu? Então aí, beleza, você conseguiu um endereço que tem viabilidade para exercer essa atividade, beleza. Normalmente, hoje, essa viabilidade aí depende muito do município. É que tem município que primeiro você tem que fazer viabilidade na prefeitura, para depois você ir na junta e dar entrada no registro do contrato social. E a maioria dos municípios já é sincronizado. Você já vai no site da junta, faz a viabilidade por ali mesmo. O município ele já é acionado pela junta. Esse CPF quer abrir esse CNPJ aqui, pode? Ou, quer dizer, a junta vai, pergunta ao município, o município vai dar ok, ok, pode abrir. Aí a junta dá prosseguimento ao contrato social. Ali ela vai cobrar
vai pedir os dados pessoais, né? Vai sincronizar com a Receita Federal, né? A Receita já vai ter a maioria dos dados, a pessoa digitando CPF, Puxa muita tudo. coisa já vai puxando tudo, entendeu? Então, ali a junta manda a informação para o município dá ok. Depois ela vai na Receita Federal, gera os dados para a CNPJ, a Receita Federal devolve para a junta e ela ali vai e registra o contrato social. A partir do momento que ela registrou o contrato, aí a Receita Federal é acionada e gera o CNPJ. Aí eu acho que dá para entender que o processo já ficou bem mais complexo, né? Aí já entra, por isso que, ó, saiu do MEI, aí, meu amigo, você precisa de um contador. Não tem como você fazer Não isso sem adianta não. contador, não. E eu acho que um detalhe importante da gente colocar na mesa aqui também é o seguinte, o CNPJ não vai sair na hora igual o MEI, não. Não, sai não. Ele só sai depois de todo o processamento. Às vezes, a gente já teve casos que conseguiu fazer tudo em 3 dias, né? O que é rápido pra caramba, Mas, né? tudo em 3 dias, porque são vários processos de uma vez só. Ó, prefeitura, com análise de viabilidade, né? E isso ajuda a junta comercial coordenando tudo, né? A prefeitura, depois a junta manda para a Receita Federal, depois a Receita Federal manda para a Receita Estadual, a Receita Estadual também dá ok, né? A Receita Estadual também vai dar ok no endereço, vai olhar tudo, para depois prefeitura, Receita Estadual e Receita Federal dando ok, a junta gera o contrato. A junta gerou o contrato, aí sim é que os outros demais órgãos vão gerar as inscrições. A prefeitura vai gerar a inscrição municipal, o alvará, né? A Receita Federal vai gerar o CNPJ e a estadual vai gerar a inscrição estadual, se a atividade for aderente à inscrição estadual. Tem atividade de serviço que não é, geração municipal. Entendeu? Então, assim, é mais complexo, né? Se qualquer um desses órgãos, né, falar, tem uma coisa errada aqui, aí você tem que voltar todo o processo e começar de novo. Diferente do MEI também, agora já entra as taxas do governo, né? No momento que você vai registrar o contrato na junta, ela só vai registrar se você pagar a taxa. É uma taxa, aqui em Minas é R$ 260, mais ou menos. Em outros estados são menor, São Paulo é um pouco menor, né? Outros estados a taxa é maior, aí varia de estado para estado, de junta para junta, né? Então, aí você paga unicamente essa taxa. Tem municípios que cobram a taxa para emissão do alvará, né? Cobra a taxa, mas é bem menor, né? Tem município que cobra R$ 10, outros cobram R$ 8. Tem uns que cobram 50, 60. Então é menor que a taxa da junta, mas cobra. Entendeu? Então, assim, só a Receita Federal que não cobra nada, né? Os demais órgãos vão cobrar. Estadual também não cobra taxa para abertura. Receita Federal e estadual não cobra. Agora, a junta comercial vai cobrar a taxinha dela e a prefeitura seguramente também vai cobrar a taxa dela. Uhum. Então, essa é a diferença das demais empresas para o MEI. Ah, eu acho que agora todo mundo sabe como abrir um CNPJ, não é possível, né? Exatamente. Mas assim, saiu do MEI, procura a gente, né? Exatamente, procura. Até mesmo se você for MEI. Se você quer ter uma tranquilidade para você focar em seu negócio, deixa seus probleminhas do MEI com o seu contador. Deixa que ele manda lá a sua guia todo mês, deixa que ele vai te orientar, você controlar o seu financeiro. Ensina a fazer gestão. Exatamente, para você já aprender ali, né? Para quando você crescer, você já crescer estruturado. Sabendo o que fazer, né? Sabendo o que fazer. Bom, acho que hoje valeu demais, né? Valeu. Então hoje eu acho que deu para esclarecer bastante isso, né? Para pessoa que quer abrir empresa, abre logo. Não posterga, não fica procrastinando isso, senão você... Muita gente tem medo, frio na barriga, vai com medo mesmo. Mas a gente explica tudo e o cara, não, peraí que eu vou... E trava na hora. Mas perde esse medo, senão você está postergando seu crescimento. Você está jogando para frente. Cada dia que você espera mais é um dia para frente que você está deixando de crescer. É melhor você falar assim, poxa, eu tentei, do que depois bater a dor do arrependimento, né? Exatamente. Nossa, eu podia ter aberto um CNPJ, pega, vai e faz. Né? Porque assim, abrir o CNPJ, se você por algum tipo, se for assessorado pela gente, não tem como não dar certo. Mas se por algum motivo ali você decidiu, né, seguir sozinho e aí teve algum problema no meio do caminho, existem etapas também que a gente pode criar para te ajudar também, até no encerramento do seu CNPJ, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, eu vou abrir meu CNPJ, mas eu tenho medo disso, daquilo. Não, larga disso, né? Se você realmente tem esse sangue aí que corre nas suas veias, é de empreendedor, só tem um único caminho, cara, formaliza a sua atividade, porque também ficar na informalidade, lá na frente você vai levar a bomba, né, principalmente do fisco, que hoje é tudo sincronizado, o Matheus falou da junta aí, mas hoje o banco, né, o informe de rendimento que você utiliza para fazer a sua DIRPF, declaração de imposto de renda, é o banco que te informa
Você acha por que que o banco te informa? Ele informou porque essa altura já informou para a Receita. Então, nessa altura do campeonato, tudo é automatizado. Então, o processo de polícia, de fiscalização da Receita, ele virou outro, meu amigo. Antigamente, né, Matheus? A gente tinha os livros de contabilidade dessa altura assim, né? Agora já é. Hoje não tem, hoje é tudo SPED, cara. Hoje Então, toda a venda de cartão de crédito hoje, a Receita Estadual tá lá só olhando, ó. Você vendendo. Deixa eu ver se esse cara vai declarar e vai pagar imposto disso. Deixa eu ver aqui. Tá pagando não? Notifica e já manda pagar. Ele não quer, ele não tá te perguntando se você vai, se você realmente deve. Ó, você deve, você vendeu, pague. exatamente. E outra, tem tomador de serviço que só vai te contratar se você for um PJ. Aí pode ser a oportunidade da sua vida, você vai perder porque, vai demorar a abrir o CNPJ. Aí você levou bomba, né? É aí o que o Matheus falou no início aí do episódio, que é o barato que vai te custar caro, né? Você vai deixar de abrir um MEI para não pagar R$ 60 por mês, às vezes para perder um contrato aí de 200 mil. Né? Coloca na balança, faz essa equação aí, né? Não justifica. Bom, acho que hoje valeu, cara. Acho que hoje deu pra... Acho que o assunto que ficou do podcast passado, né, do primeiro episódio, sobre negócio, sobre abertura de empresa, eu acho que deu pra matar hoje, né? Nós abordamos tanto de MEI até, né, Com desenquadrar do certeza. MEI. Exatamente. Até sobre questão de desenquadramento aí, é muito fácil baixar MEI. É o mesmo processo de abertura, só que você só vai pedir para baixar. É rápido. As demais empresas demoram um pouquinho mais, mas também é mais rápido que abrir. Para fazer o distrato, manda registrar na junta, acabou. Oficia os demais órgãos, pô, não tem problema. Se você tiver devendo imposto, vai tudo pro seu CPF depois. Mas você consegue baixar. Sim, sim. Não, legal. Eu acho aí que o único recado agora que a gente pode passar é, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum episódio. Ativa o sininho para receber sempre as notificações, porque isso até vai motivar tanto eu e o Matheus para compartilhar o nosso conhecimento com vocês aí também, né, Matheus? Exatamente. Nós temos muito conteúdo para estar colocando para vocês, muito, muito útil, né? Nós vamos chamar convidados também aqui que vai compartilhar também as experiências, né? Tanto cliente nosso ou não, mas que vai servir de muita experiência para vocês também. Aprendizado, né? Exatamente. A gente não vai falar só o que deu certo, a gente vai falar o que deu certo, o que não deu certo, mas que daquela situação a gente tira algum aprendizado, né? Porque Exatamente. isso vale ouro. O cara errou, você não vai errar também na mesma coisa, né? Mas é isso, pessoal. Valeu demais e até a próxima, né? Até a próxima, até semana que vem. Tamo junto.